bem-vindo ao podcast da Rede Nova Drogarias, ou como gostamos de chamar, RidCast, o seu podcast sobre gestão. Hoje eu estou aqui com o Gustavo, com o Pablo e com o Alan, e a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo. Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao RidCast, Alan mais uma vez, Gustavo mais uma vez, Pablo pela primeira vez, seja bem-vindo. Bom, para começar o nosso papo, eu queria ouvir de vocês, como que vocês definem empreender? Vai lá, Pablo. Obrigado, Roberto, Gustavo, Alan, tá aqui, prazer estar aqui. Eu penso que empreender é você ir atrás de um sonho e não necessariamente vai ser você ter uma empresa, ser um empresário, mas quando você coloca todo o seu potencial para alcançar um objetivo que você tem claro na sua mente. A minha visão é essa. Eu entendo a ideia do empreender, né? De fato como um contexto de você libertar aquilo que você idealiza para uma situação concreta, né? Então, assim, é a libertação da mente para aquilo que você realmente busca fazer dentro de um determinado projeto, dentro de uma determinada meta e etc. Legal, são visões diferentes, né? É o intraempreendedorismo, é o empreendedorismo visivelmente aplicado, né? Para mim, empreender é uma condição sine qua non de vida, porque não dá, não tem como, se não for... eu penso que pegar o recurso, gerir recurso, produzir prosperidade para um ecossistema, a gente tem algumas histórias de empreendedorismo aqui dentro da rede, né? Mas muito mais do que só se preocupar em pagar a conta, né? Também tem isso. A gente tem o empreendedorismo social, que é matéria de abordagem de alguns livros aí, né? Mas a bem da verdade, de forma bem simplista, é o seguinte: é acordar todo dia sabendo que você não está indo vender hora, sabendo que você não está indo por obrigação. Esse eu acho que é o grande princípio do empreendedorismo, né? E tomar cuidado, pagar a conta, né? Isso também é responsabilidade social, né? Você não adianta. Eu estava falando aqui, né? Você faz um acordo de gabinete que só você ganha e você não paga ninguém. Você imaginou que loucura que é? Então, assim, empreender é atender o 360 graus. As suas necessidades do ecossistema, necessidades do pagamento de imposto, pagamento dos salários, reconhecimento das pessoas, né? É um negócio muito amplo, né? Muito amplo. Mas para mim é condição sine qua non, cara. Eu não dou conta. Eu tenho que empreender. Por que vocês acham que as pessoas hoje se voltaram o olhar delas para a questão do empreendedorismo? Tem cada vez mais gente querendo ter o seu próprio negócio, as suas próprias motivações. Cara, eu fui em Israel recentemente e lá a gente viu uma situação, muita escassez. Você tem escassez de água, escassez de espaço, escassez de população, é um estado pequeno, né? E o sonho do jovem lá é empreender montar uma startup, e essa startup resolver uma situação de algum lugar do mundo, que não necessariamente o mercado consumidor deles, vender isso e ficar rico e aí começar de novo, né? Então, assim, a gente tem, acho que pelas mídias também, você começa a ter as motivações do pessoal por inspirações, né? Você tem uma série uma leva de novas pessoas da indústria 4.0 aí que estão produzindo conteúdo no ritmo frenético, estão chegando cada vez mais rápido na mão dos jovens, né? Contando a história que é um pouco diferente do sonho americano, porque também tem o pesadelo americano, né? Não é bem isso, né? Então tem essa dualidade sempre. Mas eu acho que o acesso à informação, né, e a vontade de não ficar preso a alguns padrões traz para os mais novos a ideia de empreender, de montar alguma coisa. Na minha visão, me parece ser isso. E a gente vê gente romantizando isso também, né? Então tem o outro lado, porque assim é muito romântico, acordar, vou trabalhar num negócio que é meu, beleza, então, mas tem as responsabilidades que é sua, é o princípio do Homem-Aranha lá, né? Tio Ben não falava? Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Por aí, né? Eu vejo dentro de um contexto mais intrínseco, vamos dizer assim, uma via de dois caminhos, né?
fisiologicamente falando, existem aquelas pessoas que buscam a situação do equilíbrio profissional, da estabilidade. São as pessoas que seguem no mercado, como por exemplo, que buscam um concurso e etc., que buscam seguir aquela carreira dentro desse contexto da vida. Existem as outras pessoas inquietas, né? Vamos chamar assim, né? Que buscam, através do ato de empreender, algo novo, de fazer algo diferente, de buscar situações diferentes, de entender a dor profissional das pessoas para que a gente possa criar aí, através de produtos, de sistemas e etc., situações de vida que a gente possa progredir. E aí essa dualidade traz fisiologicamente um desequilíbrio importante, porque aqui você trabalha com a incerteza. E aqui você busca um cenário de equilíbrio onde você sabe onde você pode chegar dentro de um determinado tempo de vida. Aqui a incerteza, ela prospera a todo instante, né? Que hoje você nasce empresário, amanhã você pode não ser mais um empresário, né? Então, assim, o mercado, ele é muito volátil dentro desse contexto. E as pessoas que têm essa inquietude, seja ela fisiológica, psicológica e etc., elas sempre vão buscar. E essa situação de equilíbrio é o que move, né? Então, às vezes, a gente vê o anseio, né? O anseio é o excesso de futuro, né? Aqui eu posso ansiar, porque aqui eu já, inclusive, eu posso prospectar o que vai acontecer dentro daquele quadro que eu busquei. E aqui não, né? Aqui o cenário é incerto, então é um anseio que te move, que te joga para frente, porque você sempre está na busca de melhorar uma situação, de buscar algo novo, de construir outras situações e etc. Né? Então pense um pouco dentro dessa dualidade fisiológica assim também, né? Eu concordo muito com a visão do Gustavo e do Alan, e principalmente um ponto que o Alan trouxe sobre o romantizar a questão do empreendedorismo. Eu penso que muitas pessoas que são ali da estabilidade passaram a enxergar, por meio desse acesso mais rápido à informação, que no empreendedorismo é tudo bem, vai ser um mar de rosas, que é só começar e seguir um passo a passo, que algumas pessoas tem até cursos, né? Tipo, vai dar certo, só seguir aqui que você vai faturar 1 milhão, não é assim não. Mas tem essa romantização muito forte, assim. E algumas dessas pessoas acreditam que vão ter uma estabilidade muito forte no empreendedorismo. E aí a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, muitas empresas abrem e na sequência muitas quebram em pouco tempo, né? E também tem aquelas pessoas que não viram outra opção, que é o microempreendedor individual, que é o seu Zé lá da barraquinha que falou assim, agora eu vou ter que ser empresário, vou ter que me regularizar. Para poder emitir nota, eu quero crescer um pouquinho, enfim. A política pública também envolve muito nisso, né? Então tem aquelas pessoas que vão para uma empresa menor, são empresários num menor nível, porque já estavam empresários sendo não regularizados, por exemplo, ou de forma individual, e muitos também por causa dessa questão da romantização. Então tem aquelas pessoas que já seriam empresárias de qualquer forma, porque é condição de vida delas, né? Como o Alan, que não ia ficar confortável sentado no escritório das 8 da manhã às 18 da tarde, assim, ó, tem uma tarefa que não, quero explorar o universo que está aqui à minha disposição, né? Mas tem muitos que foram levados a acreditar que vai estar tudo bem. E aí a gente entra nos desafios, né, de se empreender, que alguns vão achar super legal e estão ali, é legal surfar essa onda, e outros não vão conseguir tanto assim, né? Bacana você já ter entrado nessa parte, porque uma coisa que eu queria ouvir de vocês é o que vocês acham que são esses desafios de se empreender e principalmente de empreender no varejo farma. Nossa, pode falar aí, deixa eu... Existem aí também, eu sempre brinco assim, né? Toda a verdade a gente pauta em três lados, né? O que a gente pensa na realidade, o que o mercado apresenta e o que é, né? Então, dentro de toda essa ideia, a gente costuma falar muito no mecanismo da expansão, quando a gente recebe um investidor que quer empreender, um exemplo que nós tivemos aí há pouquíssimo tempo atrás, de um empreendedor que tem um posto de gasolina, um supermercado e agora ele vai abrir uma farmácia, né? Então, assim, o fato de você empreender, de buscar algo novo, existe
obrigatoriamente, um mínimo de conhecimento daquele mercado que você vai adentrar. Você precisa entender, né? Até quando a gente vai trabalhar muito aqui com esses empreendedores, a gente costuma dizer o seguinte, né? E é um discurso bem concreto, né? No final do mês, você pretende colocar quanto no seu bolso, né? Então, vamos fazer uma análise bem concreta aí, né? Para que a gente possa entender a última linha ali de DRE, para ele ter uma situação mais clara de vida daquilo que ele está entrando, né? Porque muitas vezes a gente entra no calor ali do investimento, do querer fazer mesmo, né? Em detrimento à preparação para isso, né? E nós temos N exemplos aí, inclusive do próprio Alan também, que se preparou para enfrentar esse mercado através de busca de conhecimento, de projeto, né? De montagem, de organização de plano de negócio, para que ele possa prosperar dentro daquelas etapas que estão organizadas, né? Então a gente fala assim, empreender de fato num primeiro momento é coragem, né? Num segundo momento é preparo, né? E o terceiro momento é de muita paciência, né? Porque tem o tempo de maturação também de todos esses processos. Não só no varejo farma, mas com qualquer outra área também do conhecimento. Mas acredito que os desafios no varejo farma são maiores também, e muito mais complexos do que outros empreendimentos, porque nós estamos falando de uma série de fatores que envolvem esse processo, né, de empreender, sejam fatores voltados à legislação, sejam fatores voltados à própria escolha do ponto, né, ao mecanismo de trabalho, né, à região em que eu estou inserido, a todos os concorrentes que estão inseridos ali dentro daquele campo de atuação. Então, assim, são muitas variáveis a serem estudadas para que a gente possa empreender e aquele projeto que foi pautado aí dentro dessa organização possa dar certo a médio e longo prazo, né? Então, eu falo que o varejo farma é um mecanismo de investimento maravilhoso, desde que eu esteja preparado e envolvido com o processo, né? E o fato de você estar envolvido é que esteja realmente full time voltado àquele projeto para que as coisas possam dar certo, né? Não posso delegar um primeiro momento ali de apenas fazer um aporte, um investimento dentro daquilo que eu preciso e não estar inserido, que é uma coisa que a gente preocupa bastante aqui com o investidor, né? É você que vai estar na ponta, é você que vai tocar o seu negócio, né? Então, empreender também existem essas raízes importantes que pautam aí dentro de toda essa metodologia, que é o que vai sustentar o negócio para ele poder caminhar e o empreendedor ter sucesso, né? É bem isso, né? É muito importante no início tá claro para a pessoa o planejamento estratégico dela. E é uma dificuldade importante também esse planejamento, porque às vezes a gente tende a separar a empresa da pessoa, e tem que ser separado mesmo. Mas na hora de fazer o planejamento estratégico, assim, eu quero ser empreendedor. Nesse momento é importante você fazer os dois. Por exemplo, eu quero tocar minha empresa sozinho, eu vou ficar tocando ela sozinho para sempre. No que eu sou bom? Quanto eu quero ganhar daqui quanto tempo, daqui X anos, né? Eu quero ter um negócio só, eu quero ter vários negócios, né? Então é importante você ter muito claro o seu planejamento para o futuro pessoal, né? Seu, da sua família, e aí sim planejar a empresa de forma que as duas se completem, né? Que não seja uma sofrência acordar e trabalhar, né? Tem que ser, você tem que, para ter um sucesso como empreendedor, você tem que acordar motivado todos os dias, né? E a motivação vem de você mesmo, né? Então não é a empresa que vai te motivar. Se você é o líder dela, você se motiva por ter a empresa, e ela, por consequência, também está motivada a seguir em frente, porque está tudo muito claro, está tudo na mesma energia, né? E esse planejamento estratégico tem que ser feito com muita paciência mesmo, com muito cuidado e entender o mercado como um todo, né? E não é planejar assim, vou abrir uma farmácia em julho. Isso não é um planejamento, né? É quais são as etapas até que eu possa abrir essa farmácia lá em julho. E o que eu preciso para fazer, quem que eu preciso que esteja comigo nessa, né? Eu acho que a principal dificuldade que eu enxergo assim, nas pessoas que eu converso, que estão bem nessa fase inicial, é justamente montar o planejamento. E às vezes muitas delas não têm um planejamento pessoal. Não sabem o que planejou tudo para a farmácia, por exemplo. A farmácia vai ser brilhante, mas e você? Você vai estar como lá dentro dessa farmácia, né? Acho que é importante ter esse... Eu acho que vocês foram
em pontos... vocês foram genericamente maravilhosos aí, né? Porque a gente está tentando resumir o que a gente faz todo dia aqui, conversando com quem procura a gente, né? Mas, assim, vibrar na mesma energia do negócio. Eu acho que é isso, né? Então, saber o risco que eu estou correndo, saber e empreender é uma atividade de risco. É uma atividade de risco porque a gente precisa avaliar mercado, avaliar financeiro, avaliar política pública, avaliar vigilância sanitária local, quanto tempo em média, custo de aluguel, ponto. São muitas coisas, mas nada que não seja, pelo menos, mapeado por nós, né? A gente conseguiu mapear. Os grandes pontos de risco a gente consegue mapear. O que a gente vê é que, assim, quando uma farmácia dá muito certo, isso é legal. Você vai olhar, o dono da farmácia, ele tá ali o dia inteiro fazendo melhoria naquela farmácia, naquele processo. De repente até ele tem outro negócio, beleza. Mas ele tem, então, alguém que está fazendo esse papel de estar ali na farmácia fazendo esse processo de melhoria, de acompanhamento e de não estar satisfeito com o volume, com a forma como as coisas estão, sempre está procurando uma melhoria. Porque embora a gente ache que o varejo ele está lá só para atender a demanda das pessoas físicas, né? Ou, enfim, tem espaço para melhorar, para fazer melhor. E a gente tem empreender... tem um verbo aí que está incutido que é ação, é agir, é trabalho. Não adianta. Aquele sonho, a gente estava falando por quê que muito mais gente quer empreender, porque assim, no final todo mundo quer prosperidade. Alguns vão pelo sonho de ter prosperidade sem trabalho. Parece que, né, não casa. Então, assim, é possível ter muita prosperidade e é possível trabalhar proporcionalmente para essa prosperidade, né? Então, avaliou os riscos, essa conta fica mais bem paga, eu consigo prosperar e aí com isso eu consigo ver o meu resultado e com isso eu consigo ficar animado em abrir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta loja, né? Porque a gente está falando também de dinheiro, mas não necessariamente é o dinheiro que paga a conta, né? A gente tem cliente aqui, por exemplo, que adora contar que ele é um farmacêutico da família da micro-região dele. Então ele ganha dinheiro e ainda presta um serviço de saúde pública lá. Que ele vai nos médicos e fala, esse produto está em falta. Então esse produto pode ser substituído por esse outro que combinado com aquele outro dá uma sinergia diferente, então o tratamento vai ser... É um caminho, né? Então é um assunto vasto e amplo, né? Mas aqui na rede a gente conseguiu mapear de forma bem profissional o que precisa uma pessoa saber para mitigar os riscos, né? E a gente não deixa todo mundo abrir também não, Alberto. Não deixa. Você falou, é importante, mitigar, porque quando você vai empreender, não tem como você eliminar o risco, nunca vai ser zero. É mitigar. E a gente, não é porque a gente não deixa, nossa, que prepotência, né? Não, o cara faz o que quiser com a condição, com o dinheiro dele, tranquilo. Mas a gente avalia se tem condição e presta esse serviço para quem procura a gente. Quantas vezes em uma reunião eu falei, olha, eu acho que não é o teu momento. Acredito que você precisa melhorar um pouco a tua capacitação, melhorar um pouco o teu financeiro, ou melhorar um pouco quem vai cuidar, porque a pessoa que está falando que vai cuidar talvez não tenha a capacidade necessária para o sucesso do negócio. Porque é muito ruim, às vezes, as pessoas irem pelo sonho e ficar com a conta. Eu costumo dizer muito que, interessante isso, que entre o desejo e a prática moram alguns mecanismos de validação. Aí, no meio do caminho, é que está ou não aquilo que você pretende fazer e saber se a gente vai conseguir seguir dentro da qualidade que a gente precisa, né? Que é o que a gente valida aqui, na realidade, todos os dias, né? Entre eu querer abrir uma farmácia e um contexto prático acontecer, então existem essa série de fatores que a gente vai avaliando aí, como nós estamos escorrendo aí também dentro de todo esse sentido, né? Então, assim, o nosso mecanismo de validação, ele não funciona como um agente de bloqueio, mas ele sinaliza que talvez deixa uma anteninha ligada ali. Não seja esse o momento. Entendi. E a gente encontra muitos empreendedores impacientes por aqui?
Vai começar Olha, pela gente. Eu costumo dizer que existem várias características dos empreendedores, né? Aqueles que são mega acelerados, como conversávamos ontem informalmente com um parceiro de uma rede de supermercado de 3 pontas, né? Nossa. Que trocou de uma parceria, saiu de um parceiro para o outro e o relato dele foi: eu precisava mudar de ares porque eu quero andar de Ferrari, competir com o mercado, né? Mas o meu parceiro estava andando de Fusca, né? Então, assim, foi essa frase que ele acabou colocando. Então, assim, esse é um empreendedor que está mergulhado dentro do processo e que quer acelerar, quer evoluir. Então, existem, mas esse é um tipo de empreendedor preparado, né? Que ele identificou na parceria que aquele momento que ele está vivendo aqui com o seu negócio está desplugado do que o parceiro oferece, né? Então, assim, não conversa, né? O que a entrega com a expectativa, né? Então, assim, ele preferiu procurar um outro parceiro para que ele possa tomar o seu caminho e acelerar. Ok, esse é um tipo. É um empreendedor acelerado, mas que sabe o que está fazendo. Existem aqueles empreendedores que acham que a franquia vai resolver a vida, eles compram uma determinada franquia, que nunca viveram aquilo na vida e acham que vão ganhar rios de dinheiro e acabam ali empreendendo e não dá certo, né? Porque não tem ali a mínima opção de estar enquadrado dentro daquilo que ele planejou para poder seguir. Exemplo, eu vou comprar uma franquia da Cacau Show. Ok, ou eu não tenho nada a ver com farmácia, eu vou abrir uma farmácia e vou procurar a Inova para licenciar a marca e etc. Então, assim, a probabilidade disso dar certo é muito pequena, né? Então, são esses mais aí, a gente costuma chamar isso de empreendedores responsivos, assim, imediatistas e etc., que querem empreender, colocar o recurso aqui e achar que amanhã tá tudo resolvido e eu vou estar ganhando dinheiro e etc. E existe aquela classe de empreendedores que são mais conservadores, né? Ao mesmo tempo que ele já tem o recurso deixou de ser um problema, ele tem para poder investir, mas é aquele cara que vai passar ali 6 meses pesquisando o mercado, que vai conversar aqui com a gente, que vai conversar com uma outra área do conhecimento, que vai entender, que vai buscar legislação e etc. E que no fritar dos ovos ele vai estar bem mais preparado para poder encarar ou colocar o seu dinheiro, ele ser mais conservador, né? Então, assim, antes de eu colocar, é aquela coisa, né? E tem aquele que vai buscar situações mais simples para poder progredir, que é o que a gente chama muito lá no marketing digital de teste AB, né? Eu vou investir numa franquia menor aqui para entender esse processo, e isso aqui dando bom, trouxe um resultado aí a médio prazo, eu vou partir para um cenário mais amplo e etc. Ou eu vou expandir essa marca, ou eu vou partir para um outro modelo de negócio também, etc. Então, assim, nós convivemos hoje com vários tipos de empreendedores, né? Então, assim, eu costumo dizer que aqui na Inova nós temos vários, né? E o mais tranquilão aqui levita, né? Então, assim, né? A gente costuma ter essa ideia. E acredito, e nós vivemos aqui em uma empresa extremamente inovadora, né? Que a gente busca a dor do nosso licenciado para entender de que forma a gente pode ajudá-lo, né? E temos aí vários exemplos para isso. Assim, eu fico... o Gustavo foi falando, foi me passando um filme. Quanta gente eu já conversei sobre montar farmácia. Alexandre de Matias Barbosa. Não entendia nada de farmácia. Está lá com 2 lojas e passando por um processo de profissionalização que de vez em quando fala, cara, tá, eu venci essa fase, qual a próxima? Sabe, é bem legal. Eu tenho o Divino de Iturama. Nossa, tem tanta gente, né? Que a gente poderia até... Não pedir licença para falar o nome, mas não tem problema, né? Tudo gente boa. Então, assim, tem tanta gente que a gente conversa e que entende o quão eles são responsáveis pelo sucesso. Então, assim, uma característica que marca muito de tudo que você estava falando aí, Gustavo, eu acho que quando o cara sente a responsabilidade do que ele está fazendo, a autorresponsabilidade, aí vem um ato de humildade também, né? Você olhar e falar, o que você colocar assim, estou fazendo que não está contribuindo para a minha prosperidade. Porque a gente vê muitos empreendedores se auto-sabotarem. Né? O cara fala assim, mas meu ponto é bom, meu ponto é bom, meu ponto é bom, meu ponto é bom. Quando a gente vai fazer a análise do ponto, não é bom, não é bom, teu ponto não é bom.
E aí tem gente que sai bravo, né, o Pablo? E eu acho que é legal a gente não ceder ao romance do outro para com aquilo que a gente está vendo que é uma realidade factível. Não tem população, não tem mercado consumidor, não funciona. Então, assim, a responsabilidade, a humildade, né, da gente poder interagir, a gente tenta segurar esse perfil aqui para nós, sabe? Se o cara demonstrou que tem o recurso, tem disponibilidade e a interação ela é sempre positiva, nossa, esse é o melhor perfil que a gente pode querer, né, para um licenciado nosso. E assim, é dia a dia, né? É ação diária. Nossa, 25 mil contatos mês, pensa isso. É isso que a gente fechou ontem aqui. 25 mil contatos mês. Quer dizer que foram 25 mil interações com empreendedores e todas foram positivas? Não, necessariamente. Mas a grande maioria foi porque a gente tem uma empresa que funciona. Então, para pensar na magnitude que é essa rede de apoio a esse empreendedorismo, né? É loucura, cara. E até assim, uma das coisas que a primeira coisa que a gente valida lá quando a gente vai conhecer o candidato a ser o novo licenciado, né? É se o que ele está buscando é o que a gente oferece. E a gente deixa muito claro para ele, ó, a gente oferece esses serviços aqui. Se você quer alguma coisa fora disso, pode ser que a gente até dá sugestão, pode ser que a gente planeje, a gente é uma empresa inovadora. Tá no roadmap aqui, exatamente, mas se você quer que a gente vai lá e toma conta da sua farmácia, que te diga o que você tem que fazer todos os dias no dia a dia, isso não vai acontecer. A gente vai te orientar. Mas quem que vai tomar conta da farmácia, vai ter que ir lá, abrir, fechar o caixa, tratar com a equipe diretamente, vai ser ele, né? E até acende o alerta que você perguntou se tem empreendedor que entra a gente que é impaciente, né? Porque de fato é muito importante ter essa paciência para o negócio dar certo. É quando a pessoa ou quer ser o salvador da pátria ali, eu tô aqui numa situação que eu vou resolver a vida da minha família aqui em 6 meses abrindo a empresa, ou então quando ela acha que a rede vai ser o salvador da pátria para ele, né? Assim, eu tô aqui, eu comecei sozinho, não consegui, agora eu preciso de um salvador para vir aqui e reformar tudo, né? Assim, também não é isso que a gente faz, a gente tem pessoas que se ela tiver as condições mínimas ali, a gente vai tirar ela de um aperto, por exemplo, e ajudar ela a prosperar, mas ela é importante, né? O centro ali do próprio negócio é a pessoa, né? Então, assim, quando a pessoa é impaciente e está buscando uma salvação divina imediata, isso não pode escrever que não vai dar certo, né? Pode até ter essa salvação, mas não é imediata, né? Tem que voltar lá no primeiro passo, né? Planejamento, passo a passo, né? E entender quando a gente, qual que é o parceiro, quando a gente vê um empreendedor impaciente é porque a expectativa está desalinhada. É isso. O que acontece de achar? Aí a gente tenta evitar esse desalinhamento, a gente tenta ao máximo ser apoio, né? E encorajar no momento certo, né? Porque senão a gente sabe que o desalinhamento de expectativa, num casamento, né? Num relacionamento qualquer, a expectativa desalinhada faz brigar, você imaginou, né? Aqui a gente profissionalmente falando que o zelo pela palavra às vezes não é, né? Então, assim, a gente consegue manter uma relação de qualidade. Esses dias eu falei com o Gustavo, a gente escuta muito isso. Harvard não é a melhor escola porque ela é mais tecnológica do mundo. Ponto. Harvard não é a escola mais tecnológica. Mas por que a gente escuta falar de Harvard? Porque ela seleciona muito bem quem entra. Se ela seleciona muito bem quem entra, então provavelmente quem está entrando lá tem boa capacidade de executar projetos que vão levar o nome de Harvard para fora. Né? Eu estive visitando Stanford também, é bem isso. 17% dos alunos de Stanford são a primeira formação na família. Loucura, cara. Então, assim, mas passaram uma jornada pesada para estar lá. E quando entram lá, eles têm um compromisso de voltar para o lugar deles também e fazer o sucesso ali do microambiente, né, do ecossistema que eles estão inseridos. Então, o que a Inova faz é isso, é tentar deixar o povo menos impaciente possível, mais alinhado com a expectativa possível, mais bem selecionado possível, para fazer sucesso lá na praça onde eles estão inseridos, né? Nossa, foi profético isso. Né? Que eu ia
perguntar aqui seguindo é que quais algumas dicas, né? A pessoa abriu ali o seu negócio, a sua farmácia em específico. Quais são as melhores dicas para ela, assim, nesse início? Porque a gente vê, né, que muitas empresas, elas fecham ali... Deixa eu dar um presente aqui. Sim. Que nós temos um material de presente mesmo. Para quem estiver vendo isso aí, estiver vendo esse podcast e quiser... Podcast não, Hidcast, né? Como nós gostamos de chamar. E quiser ver um material muito instrutivo, que talvez não vá conseguir trazer a exaustão do tema, mas vai dar uma boa ideia de como fazer. A gente tem um curso de como abrir a farmácia do zero. É só entrar em contato com a gente que a gente manda esse curso para você. E, assim, foi muito bem feito. A gente tem um artista plástico aqui, um cara, né? O Rodrigo ajudou eu e ele escreveu isso, eu gravei e validei junto com ele, ficou muito bacana. Então, eu acho que precisar ter uma noção bem passo a passo, é só entrar em contato que a gente dá acesso a esse curso. Acho que para quem está na rede, é legal. E para quem não tá também, que estiver vendo, quiser, não tem problema não, tá? Mas assim, enfim, agora faço as contribuições. A dica é, liga pra gente. Isso. Liga já. Existe o POP, né? Sempre nós vamos ter alguns procedimentos operacionais padrões aí dentro de todo um contexto. Muito bacana realmente esse material, ele clareia aí toda a situação de todas essas ramificações que envolvem aí a abertura de uma farmácia, mas eu gostaria de contribuir dizendo que a microgestão é a alma do negócio. A partir do momento que você inaugurou sua loja, a gestão ali do dia a dia, da hora a hora, do acompanhamento do seu vendedor, da sua compra, de como você vende, né? E a gente costuma falar muito aqui nas reuniões de onboard, né? Até uma pergunta muito bacana que o Alan faz aí para os licenciados que estão chegando, porque geralmente eles têm uma visão micro do processo e não entendem ainda, e o Alan sempre acaba perguntando para eles, né? Você ganha dinheiro comprando ou vendendo? Né? Então, assim, e a gente percebe que 90% dos casos eles ainda não têm isso muito claro na sua cabeça, né? Porque ele está ali empreendendo, querendo vencer e etc, né? Então, são vários fatores que na compra, na venda, no processo, no acompanhamento, e aí nós vamos entrar em N questões, sejam elas de ruptura ou não, de comprar melhor, né? De que tipo de produto que você vai ter ali como peça de uma situação mais agressiva, de chamada de cliente para dentro da loja, de qual é o mix dessa sacola, de como é que eu estou trabalhando esse checkout, né? O que tem ali que atrai, que eu posso melhorar o mix, que eu aumento o volume da venda, automaticamente lucratividade, etc. Então, assim, são uma série de fatores que envolve o mecanismo de gestão dessa farmácia. Mas eu costumo dizer que a pedagogia da presença ali, do dono ali no balcão, ali no controle da situação, no dia a dia da farmácia, fazendo essa microgestão, acompanhando as ferramentas da rede, né, construindo todo o processo, é o que vai trazer também aí, o sucesso. Né? Só fazendo nós rodamos 1.200 quilômetros, eu, Gustavo e o Pablo, para ver uma ação que foi extremamente exitosa, de um cara de uma empresa que hoje presta serviço para nós, é parceiro. Falou, cara, como é que eles conseguiram? Eu mandei uma mensagem no sábado à noite, no domingo de manhã o cara me ligou. Falei, nossa, cara, que loucura. Isso é o suprassumo do acompanhamento e da tática de guerrilha bem aplicada. Chegamos lá no sul, né? Uma cultura diferente, outro esquema, né? Uma aventura chegar lá também, né, Gustavo? Depois a gente aborda isso. E aí chegamos lá. Quando a gente chegou lá, o primeiro gestor que atendeu a gente falou assim, não, aqui a gente não faz microgerenciamento, não. Aí eu fiquei louco. Falei, como não faz microgerenciamento? Ele não fazia microgerenciamento. A hora que veio a gerente dele, faltou ela declarar pra gente quantas vezes as pessoas respiravam por minuto dentro daquela sala, né? Então, assim, é o que a gente aplica aqui, essa gestão do microgerenciamento, essa gestão de controle, essa gestão... Mas não controle das pessoas, controle das atividades, né? É diferente, né? Porque senão você começa a controlar o ânimo dos outros. Não, isso não é possível. Você vai controlar as entregas, né? Só isso, né? E ajudar as pessoas a chegar no máximo, né? Então, quando o Gustavo falou, assim, é engraçado. Tem alguns romances do empreendedorismo que falam assim, você não precisa fazer o microgerenciamento. Cara, não encontrei até hoje uma empresa tão madura fosse
A Nortes fala isso lá na Espiral Dinâmica, né? Também é outro presente. Se você quiser entender aí da onde que vem algumas falas, a gente tem alguns materiais para indicar, para entender no planejamento da empresa onde que você já está começando a tua. Porque tem como começar a empresa bem diferente do teu concorrente. É importante isso. Mas quando a gente não encontrei, eu, Alan, não encontrei ainda, não estive dentro de uma empresa que não tenha gerenciamento de rotina bem definido. E ao contrário, a gente gosta de falar, gosta de achar legal, que fala assim, não gosto de rotina não. Não. Cara, empresa que não tem rotina, não vai, não fecha, né? Eu queria dar uma dica, como o Gustavo e o Alan abordaram já com farmácia aberta, dar uma dica um pouquinho antes, que a gente falou no começo de planejamento estratégico. Aí é uma dica para quem vai ser independente, para quem vai entrar para alguma rede, seja franquia, seja associativismo ou licenciamento, né? Não economize no contador, não economize. Faça o planejamento tributário, senta, conversa franca, assim, ó, cara a cara, o contador fala assim, ó, vai assim que vai funcionar, são esses, tenta entender quais são os impostos, pergunta mais de uma vez, confirma, faz o checklist, né? Porque no ramo farma, às vezes tem algumas coisas que você vai acabar pagando imposto 2 vezes. Tem então a questão de substituição tributária, né? A Alan melhor que fala que isso. Mas se você fala assim, vou pagar um contador que está cobrando R$500, R$600, vou economizar aqui com essa grana, você vai estar perdendo muito mais do que isso, com certeza absoluta, assim. Só de imposto você vai estar pagando a mais, né? É a diferença lá de evasão fiscal que é ruim, mas a elisão você tem que buscar, assim. Antes de abrir, busca um bom contador. Assim. Pablo, assim, isso é outra coisa importantíssima. Quando a gente fala de comprar mercadoria para revenda, eu tenho que comprar no melhor preço possível. Beleza. E melhor preço possível, às vezes, quando no mercado que tem escassez, que tem falta, às vezes é comprar de quem tem aquela mercadoria na hora para que você possa atender o teu cliente agora, mesmo que num passado recente você tenha pagado muito mais barato, mas pela escassez isso joga o preço para cima e você atendeu o cliente, beleza, tudo certo. Agora, a gente costuma usar o mesmo critério de avaliação de preço de mercadoria para serviço. Quantas vezes a gente vai conversar com uma pessoa que está montando, vou pagar aqui menos de meio salário para o contador aqui. Recentemente a gente acompanhou uma empresa, eu e a Lidiane, que contratou uma pessoa, né, e essa pessoa demorou 1 semana para a contabilidade fazer o registro dela. Falei, cara, deixa eu te explicar, larga a mão do teu contador. Mas ele é barato. Não, ele é caro. Ele começa a te deixar exposto. Que barato, sai caro, né? Você imaginou você começar a trabalhar, eu não sei se a gente é muito certinho, né? Ou a gente tenta ser, né, o mais correto possível. A gente não quer afrontar o direito de ninguém enquanto empreendedor. Isso não é empreender licitamente, né? Ilicitamente tem alguns empreendimentos aí que afrontam. Mas a gente aqui enquanto empresa não quer afrontar. Você imaginou um problema de justiça do trabalho, por exemplo? Que uma contabilidade pode ela pode, atrasou o registro, né? Agora a gente tem e-social, a gente tem o governo, acho que o Estado brasileiro, ele é muito bom nessa coisa de tecnologia. A gente tem mentes brilhantes lá dentro, né? A gente não pode negar isso, né? Os concursos, eles são muito concorridos, então a gente tem gente muito boa de tecnologia lá dentro. Então é um Estado que está cada vez mais usando tecnologia para fazer conexão. Imagina um contador que não está apto a fazer uma entrega de uma obrigação que você tem mensalmente. O e-social é um exemplo. Mensalmente você tem que mandar. Quem entrou, quem saiu, quem está saindo de férias. Se teve algum problema que fez a pessoa não vir trabalhar, o atestado, você tem que mandar tudo para lá. E se você não manda, tranquilo, o Estado ele é até legal com você, né? Ele é até legal, ele até te permite em algumas situações você postergar, você mandar uma declaração de que por algum problema técnico, mas você não mandou agora, você vai ter que mandar lá na frente, e mandar lá na frente vai te aplicar alguma sanção. Mas isso é o que é visível. E o invisível, que é o seguinte, você está falando para a pessoa que você contratou, olha, eu sou certinho, tô bacana, beleza e tal, mas ela não viu ainda a carteira dela assinada. Porque o contador, que é barato,
que eu usei o mesmo critério para comprar mercadoria, para contratar o contador, ele não está dando conta de entregar. Então, assim, é buscar referência desse tipo de apoio, né? E o empreendedor também tem uma característica, ele é incansável no ato de fazer pergunta. Cara, ele pergunta demais. Isso é um negócio bacana. Quando você está conversando com alguém, você está falando o que você faz, a pessoa, tá, mas por quê? Como? De que jeito? Ontem, numa visita, né, a gente teve com o meu ex-chefe. Né? Sim, foi. Aí ele falou foi muito engraçado, ele falou assim, Gustavo, eu não peguei na mão desse rapaz no passado, quando ele teve aqui para pegar na minha mão, porque você sabe, né, ele falava que eu tenho umas características que ele não tem, porque ele é meio estouradão. Falei, cara, é assim, você perguntou 1, 2, 3 vezes, a resposta veio correto, né? O que me faz ficar estourado é quando a pessoa respondeu 3 vezes e agiu diferente. Ué, não, né? Então, você vai perguntar de novo para você validar. A gente tem que buscar coerência. E isso dá credibilidade. Então, busca profissional que a fala dele está de acordo com a ação dele. Eu só lembrei do ex-chefe porque assim, ele estava se lamentando ali de, naquele momento, a gente não ter feito negócio junto. Né? E realmente, o plano de negócio da Inova teve na mão dele 2 vezes. Então, assim... naquele momento, qual era a credibilidade que eu tinha? Nenhuma, né? Eu tinha só uma história boa, bem contada e bem escrita. A hora que eu executei, aí a gente conseguiu êxito e aí, de repente, alguma credibilidade. E foi legal que, assim, tá aqui um exemplo, né? Um exemplo de credibilidade que a gente falou que ia fazer, tá aqui, tá feito. Agora a gente vai ter que ver como que isso vai pagar a conta dele mais para frente, porque do jeito que a gente comprou, a gente empreendeu a Cashon com uma fala de um fornecedor que a gente teve que repensar a posição e a fala dele não fecha. A gente teve que criar outros produtos porque a fala dele não fecha. Mas por que a gente descobriu que a fala dele não fecha? Porque a gente continuou fazendo pergunta. Exato. Gustavo, para quem está assistindo a gente que não conhece ainda, explica o que é a Cashon. Bom, a Cashon, acredito que nos últimos tempos, de 1 ano e meio para cá, é a maior prova de empreendedorismo da Rede Nova Drogarias, né? Até porque a gente foi lá, né, através do Alan, de outros gestores também, identificamos um problema lá no balcão da farmácia, a dor daquele idoso que vai lá todo mês comprar o seu medicamento desbancarizado, né, que não tinha acesso ao crédito, né, porque a Cashon, ela nasce para poder prosperar as nossas farmácias, os nossos licenciados, para que eles possam oferecer um bom produto financeiro para quem está ali na ponta do balcão, né. E longe de todos os processos, o nosso grande objetivo também foi jamais endividar os nossos clientes, né? Muito pelo contrário. Então a Cashon, ela nasceu desburocratizada, ágil, de fácil acesso, né? Com um cartão pré-pago. Até esse cuidado que nós tomamos durante todo esse percurso de 18 meses até agora. Por isso que todo o processo de empreender como um banco é um processo de cauda longa. Não é da noite para o dia que as coisas acontecem, né? A gente tem a prova aí depois de 18 meses de Embora trabalho. a gente estava impaciente, né? Exato. Falavam pra gente, vai demorar 2 anos. Falavam, vamos fazer com 2 meses. A gente achava que com 2, 3 meses o banco ia estar voando, com 10 mil clientes e etc. E nós vamos receber o nosso cartão, por exemplo, depois de 1 ano e meio. Né? Então, assim, são processos de tecnologia e de legislação que fogem do nosso controle. E eu sempre digo... para o pessoal que trabalha aqui com a gente também, através da Cashon e etc. Pessoal, olha, existem 2 situações aqui dentro do banco. Uma situação que está, ou várias situações que estão sobre o nosso controle, que a gente consegue fazer o mecanismo de execução e resolver, e outras situações de prazo, de tecnologia, que são situações de cauda longa, que muitas vezes a gente acompanha, mas que a execução foge do nosso controle.
Então, o processo de empreender, ele trabalha também dentro dessas duas variáveis, né? Zona E de assim- ação e de influência. Né? Exato. E o nosso anseio por um produto rápido, de retorno rápido, ele foi por água abaixo no primeiro momento, né? Então, assim, nós testamos um produto muito importante, que é o principal produto da Cash On hoje, que é o Cash Fácil, né? Que é um crédito direto para aquelas pessoas que estão ali comprando no balcão da farmácia. É um crédito pequeno, seguro, com os pés no chão, com recurso 100% da empresa, e que nós vivenciamos dentro de um grupo pequeno de farmácias para entender se realmente esse produto fazia sentido para a gente seguir com ele dentro da fintech, né? E assim o fizemos, e agora, como todos os outros bancos digitais, podemos dizer assim, o que nós estamos fazendo agora é empreendendo novos produtos para que faça sentido para que as pessoas estejam com a gente. Através de seguro, através de cashback, através de telemedicina, né? Então, fora de todas as ações que o banco já oferece também, como pagamento de contas, PIX, transferências e etc. Né? Então, hoje nós podemos dizer que nós temos um banco completo na palma da mão. Né? Então, assim, mas o processo é longo, ele traz um anseio, ele traz preocupação, ele está muito bem embasado dentro da legislação, que é uma coisa que nos preocupa muito também, né? Porque, de fato, quando você fala, olha, a empresa tem um banco, né? Existem dois momentos aí. O que as pessoas acham que é um banco e o que realmente é de verdade, né? Porque a gente está vivendo isso aí há 18 meses e entendendo que o processo é árduo, é trabalhoso, mas que o resultado está aí, né? Na palma da mão, e a gente está conseguindo seguir com qualidade, né? E é uma prova concreta, né, do que a gente vem falando sobre planejamento, ter paciência apesar da impaciência, né? Validar o planejamento e, se for preciso, planejar novamente com outro caminho. Tivemos né? que refazer isso. Porque que é um ramo que é mais fácil de se iludir do que o banco. Porque a gente olha lá os bancões, né? Lucro batendo recordes atrás de recordes, trilhões, né? Aí fala, pô, vou abrir um CNPJ aqui do banco, vou ficar milionário, né? Assim. Não é assim que funciona. Barreira de entrada altíssima. Ontem a gente estava falando da trilha, quando eu sentei pro Gustavo, estava muito claro como é que ia ser, aonde a gente ia, né? E a trilha estava certa. O errado da trilha era o investimento necessário e o tempo necessário para se tornar um bancão. Então, e isso também depende de política pública, né, cara? Que aí é a zona de preocupação só, não é nem de influência, né? Nem de ação, nem de influência, é só preocupação. Porque se vem uma determinação de cima para baixo para mudar alguma coisa nesse sentido, por exemplo, o PIX, vem lá, opa, não quero mais. Acabou, cara. Acabou. Não tem muito que... E aí acabou o banco? Não. Acabou essa verdade, nós vamos ter que... Buscar outros caminhos. Mas olha que legal, a gente estava falando de empreender farmácia, empreender banco, que isso a gente não vai brigar no oceano aberto de jeito nenhum, a ideia não é essa, mas tem muitos ramos que a gente consegue atender. Tem uma outra experiência que aconteceu de empreendimento aqui nesse meio tempo, que é uma experiência de gestão de recursos muito legal, que é a Logar, que é a empresa de logística que a gente montou para melhorar a entrega para as farmácias das sacolinhas, bobina, uniforme. Enfim, é lógico que a gente fez dentro do que era possível ser feito, porque a margem é baixa, não adianta, né? Então, assim, é um produto que é commodity, né? Então, a gente começou a personalizar a commodity para conferir valor para a farmácia, para que a farmácia consiga pagar mais barato e, com isso, melhorar a sobra dela sem ter que fazer estoque. Vou comprar um lote de sacolinha personalizado, tem que comprar 30 mil unidades. Não tem. Você pode comprar um pouquinho aqui à medida da tua necessidade, que a gente conseguiu hoje, depois de um ano, garantir um fluxo de estoque para não ter parada, enfim. Então, tem um aprendizado aí também, né? Muito bacana. É legal que eu não sou serial. Eu não sou empreendedor serial, eu não sou. Eu sou focado. E aí tem outra coisa legal. Lembra que falei que você precisava de gente boa para tocar? A gente precisa de gente boa para tocar a expansão, né, Pablo? Precisa de gente boa para tocar o banco, né, Gustavo? Precisa de gente boa para tocar a Logar, que é o Ricardo ali, que toca junto com o pessoal.
Preciso de gente boa para tocar o comercial, mas não só no C-level não, sabe? Não é ficar ali, eu tenho muito chefe, né? Não. A gente tem que ter gente boa na operação também, porque senão, daqui a pouco é muito cacique para pouco índio, né, cara? Então a gente tem que tomar cuidado. E quem saiba fazer a caça é o índio, né? Cara. E assim, isso não é um comentário, pelo amor de Deus, nossa, muito pelo contrário, né? Entendo como uma bela piada, porque eu acho que a Lidiane e a gente tem falado isso muito. Não tem nada mais nobre do que tratar as ações de contato com o cliente. Não tem nada mais nobre. Você catar o telefone e falar assim, tudo bem, tudo bom. Ontem nós fizemos isso. Eu ia falar, né? Ontem foi uma prova disso, né? Você está precisando de alguma coisa? Tá te faltando alguma coisa? E aí o cara, sem querer, ele entregou uma estratégia importante para nós, sabe? Numa fala assim, eu falei, cara, olha a simplicidade do cara, num retorno simples. A gente não foi lá para isso, mas a gente teve a humildade de ir de peito aberto. Se o cara falasse que tivesse tudo ruim, beleza, cara, eu vou ter que criar um plano de ação para cuidar, para gerir isso, né? Mas, nossa, mas eu não sou serial. Eu acho que a gente consegue trazer um monte de gente para ajudar a gente a atuar em algumas outras frentes. Você fala de não ser serial, mas você demonstrou uma característica que eu acho que tá em todo empreendedor, que mesmo não sendo serial, que não é o objetivo ser serial, né? Não, é Shark Tank, né? Vou lá sentar lá na Sony, comprar um monte de empresa. Mas é importante para quem quer ser empreendedor, ou já nascer com isso, ou buscar desenvolver. Tem. que é ter essa humildade de entender o assunto, o ramo, mas buscar sempre inovar, reinventar e validar bastante, né? Ela comentou, né? Ficar perguntando toda hora, né? E tentando entender aquilo que você ainda não entende e tentar entender um pouquinho daquilo que você já entende, né? Mas é muito importante ficar atento às janelas de oportunidade. O Alan não é serial, ele abriu a rede nova, só que ele viu lá, precisa melhorar aqui na sacolinha, precisa melhorar na entrega aqui. Então, como que eu posso resolver isso? Poderia ser dentro da Inova, ou poderia, como foi a melhor maneira, depois de estudado, vou abrir uma empresa, uma distribuidora para entregar essas sacolinhas, para atender essa necessidade do mercado. Estamos aqui com a dificuldade aqui, com um senhorzinho que é desbancarizado e precisa de um crédito rápido e simples. Como que eu vou atender? Vai ser um cartão parceiro com a bandeira nova? Pode ser. Vamos estudar o mercado, vamos testar, validar, surgiu a Cashman, né? Então, assim, não é serial, mas acabou sendo por observar janelas de oportunidade e entender como que é a solução. Não necessariamente a próxima solução vai ser uma nova empresa, pode ser um serviço dentro do que já existe, né? Mas você não pode ver a oportunidade e falar, vou esperar alguém vir aqui para resolver ali para mim, e aí eu contrato. Não, acabou, já tá fora. É isso aí. Eu acho que se você pegar quanta coisa marginal, quanta coisa passa de melhoria embaixo dos olhos, né? E medir, perguntar, olhar, bater papo com o cliente, entender a responsabilidade dele, porque às vezes a gente também acha que está entregando, mas o cliente lá da ponta não entendeu. Então, assim, a inovação incremental, a inovação e as inovações disruptivas, né, acho que a gente só consegue disruptar mesmo, só consegue sair do teu core, só consegue ir para outro negócio depois que você tem um belo conhecimento da base, porque senão não pagou a conta, e aí você vai para outro negócio achando que esse outro negócio vai pagar a conta do primeiro, aí você entra numa espiral descendente, né? E a gente quer a prosperidade, né? Bem da verdade é isso. Prosperidade não só dinheiro, não é só isso, mas é a parte. Bom, gente, eu queria agradecê-los, né? Eu acho que a gente fez um conteúdo muito rico aqui para quem está nos assistindo. E agradecer por vocês compartilharem as experiências de vocês aqui comigo, com quem está ali assistindo a gente. E é isso. Bom, espero que tenha gostado do nosso conteúdo e reflexões de hoje. Ressignifique o seu negócio, renove-se e faça bons negócios com uma mentalidade aberta e próspera. Muito obrigada e até a próxima!